Pronto, na aula de hoje vamos aprender sobre frações, o que são, como representar através de desenhos e como ler as frações. Primeiro de tudo, o que é uma fração? Fração é uma representação de uma divisão, ó, quando você pega alguma coisa e você divide em partes iguais. Eu posso imaginar tipo assim, uma barra de chocolate que você divide em três partes, né, em três pedaços, e você come um deles, né? Isso aqui para mim é uma fração. Por quê? Esse pedaço aqui é considerado uma fração do todo, de toda a barra. E a gente representa da seguinte maneira. Um pedaço é o que você quer, eu vou escrever em cima, e o total de pedaços eu vou escrever embaixo. Pronto. 1/3. Isso aqui é uma fração. Outro exemplo. Aqui imagina uma pizza que foi dividida em 6 fatias. Dessas 6 fatias você comeu 2. Esse 2 a gente escreve em cima e o total de fatias a gente escreve em baixo, beleza? Pronto, isso aqui é uma fração. Mas fração eu também posso considerar como sendo uma divisão que eu não preciso calcular ou que eu não calculei. Por exemplo, 16/2. 16/2 é uma divisão. 16 dividido para 2. Mas no caso, como eu escrevi na forma de fração, eu não precisei calcular. Mais adiante veremos que a gente precisa sim calcular quando a divisão é exata. Mas geralmente, as divisões que a gente representa na forma de fração são divisões não exatas. Aqui no caso, 2/4, eu vou ter que fazer a divisão desse sentido aqui, ó. O de cima dividido pelo de baixo. Ou seja, 2 dividido para 4. Se você sabe bem a operação da divisão, você entende que o dividendo não pode ser menor do que o divisor, senão a divisão vai ser não exata. Então, justamente, eu escrevo essa divisão na forma de fração justamente para eu não ter tanto trabalho. Termos de uma fração. O número que fica em cima, a gente chama de numerador. E o número que fica embaixo, a gente chama de denominador. O número de cima, ele meio que enumera a quantidade de partes desejadas. E o número de baixo, digamos que ele denomina o total, né? Ele indica quantas partes a sua figura, né? O seu objeto foi dividido, em quantas partes iguais. Como que a gente lê uma fração? Para a gente ler uma fração, é bom termos um exemplo. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Quero 3 partes de 5. Se eu quero 3 partes de 5, 3 é as partes desejadas. Eu vou escrever em cima. E 5 é o total. Fica subentendido que 3 de 5 é o total. Então eu vou escrever assim, 3/5. Esse 3 representa o numerador e esse 5 representa o denominador. Temos aqui ó, a leitura 3 de 5, 3/5 ou 3/5. Mais adiante veremos essa leitura especial que eu falei por último. Olha para esse exemplo aqui. Imagina que eu tenho aqui um octógono e esse octógono eu dividi ele ó, no meio, tá vendo? Eu fui dividindo em várias fatias. Qual é o total de fatias? Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu peguei o meu octógono e dividi em 8 pedaços. Desses 8 pedaços, eu selecionei 3, ou seja, eu pintei 3 deles. Então eu quero 3 de 8. 3/8, ou simplesmente 3/8. Vamos escrever a leitura dessa fração com essa leitura especial que eu gosto de falar assim, ó. 3/8. Ok? Mais à frente vamos ver esse tipo de leitura. Agora, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho 3 figuras, não é mesmo? Só que dessas 3 figuras, cada uma delas foi dividida em 4 partes. Sendo que essa última aqui, imagina que ela tivesse completa, mas eu não peguei esse último pedaço, né? Então você imagina a figura completa e você ignora a parte que eu não selecionei. Quantos pedaços eu peguei ao todo? Quantos pedaços eu selecionei no total? Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu peguei 11 pedaços. E desses 11 pedaços, qual é a divisão que eu fiz em cada figura? Cada figura foi dividida em 4 partes. Então aqui eu quero 11/4. Essa é a fração que eu quero e a leitura a gente vai falar assim, ó. 11/4, beleza? Agora vamos ver como ler uma fração. Para ler uma fração, você pode usar simplesmente uma leitura preguiçosa, tipo falando o número de cima
e dizendo logo em seguida o número de baixo, usando a palavra sobre. Tipo assim, ó, 1 sobre 2. Ou simplesmente falar 1 de 2, 1 de 3, 1 sobre 3, 1 de 4, 1 sobre 4. Beleza? Mas eu quero que você entenda a leitura especial, a leitura tradicional. Sempre quando você escreve uma fração por extenso, eu quero que você escreva desse jeito. Eu quero que você leia desse jeito. 1 sobre 2 você vai ler como 1 meio ou uma metade. Beleza? Sempre que você vê 1 sobre 2, leia desse jeito. 1 meio ou uma metade no feminino, tá? 1 sobre 3, 1 terço. 1 sobre 4, 1 quarto. Chegando aqui no quarto, eu quero que você leia sempre o denominador com a leitura ordinal. Sabe o que é a leitura ordinal? Quando você coloca a ordem, ó. Quarto, quinto, sexto, sétimo, bora lá? 1 sobre 5, 1 quinto. 1 sobre 6, 1 sexto. 1 sobre 7, 1 sétimo. 1 sobre 8, 1 oitavo. 1 sobre 9, 1 nono. 1 sobre 10, 1 décimo. Chegou no 100, cuidado. Chegou no 100, você tem uma leitura especial também, é o centésimo. Certo? Deixa eu escrever aqui, ó. 1 centésimo. Chegou no 1000, você pode ler assim, ó. 1 milésimo. Milésimo. Certo? Em vez de falar simplesmente 1 sobre 1000, fale 1 milésimo. Chegou aqui no 10.000, você vai ter que combinar o 10 com o 1000. Então você vai falar 1 décimo, décimo de milésimo. Como se eu estivesse combinando 10 com 1000, décimo de milésimo, 10.000. Chegando aqui no 100.000, já sabe, né? Centésimo de milésimo. Centésimo de milésimo. Chegando aqui no 1 milhão, a leitura é milionésimo, com L-I, tá? Milionésimo. Cuidado para não confundir, porque a palavra milhão a gente escreve com LH, mas milionésimo a gente escreve com LI, certo? Sem ser LH. Chegando aqui, você já pode usar a lógica e deduzir quais os próximos, né? Tipo, quando for 1 sobre 10 milhões, é décimo de milionésimo, né? 100 milhões, centésimo de milionésimo. Se for 1 bilhão aqui embaixo, é o tal do bilionésimo, certo? Essas frações aqui, sempre que tem 1 e vários zeros, a gente chama de frações decimais, tá? Mais à frente a gente vai ver sobre esse tipo especial de fração, que são uns e zeros no denominador, beleza? E as demais frações, como é que eu leio? Bem, as demais frações você vai ler desse jeito aqui, ó, usando a palavra avos, que é uma palavra latina para pequeno pedaço, né? Pequena porção, né? A origem dela é octavos, mas eu não vou me aprofundar nessa origem, porque eu quero só que você decore quando que você usa, como que você faz para usar essa palavra, tá? Então a lógica é a seguinte, ó. Você vai ler ambos os números, né? No caso, o de cima e o de baixo, o numerador e o denominador, na forma cardinal, seguido da palavra avos no final. Lembre-se de colocar vírgula, tá bom? Para separar os números. Exemplo, 3 sobre 7. 3 é de plural, então você vai ter que escrever 3 sétimos, no plural, tá? Sétimos, 3 sétimos. 1 sobre 15. 1 sobre 15, como 15 é diferente de todos aqueles outros números que a gente viu lá em cima, então eu vou usar a palavra avos. Eu vou falar assim, ó. 1, coloca vírgula, 15 avos. Ok? Desse jeito aqui. 200 sobre 30. 200 sobre 30, você vai escrever da mesma forma. Você escreve os dois números na forma cardinal e você coloca vírgula, colocando avos no final. Não confunda avos com avós nem avós, tá? Ó, não tem acento. Você lê isso aqui como sendo uma paroxítona, né? A sílaba forte é o A, né? A penúltima. Então aqui 200 sobre 30 você vai falar assim, ó. 200, coloca vírgula, 30 avos. Beleza? Desse jeito aqui. Mais um exemplo. 650 avos. Bem, essa escrita aqui tá errada porque quando eu uso avos eu tenho que separar os números colocando com vírgula. Então aqui, em vez de você usar a letrinha E para separar os números, coloque vírgula. Aqui o número correto que eu quero é 650 avos. 600 em cima, 50 embaixo, na fração. 600 sobre 50. Aí fica 650 avos, ok? R$ 2,50. Escreva o que eu acabei de falar.
R$2,50. Essa palavra aqui, centavos, gente, nada mais é do que centésimos, né? Tipo, uma outra forma de você ler centésimos usando essa sigla avos, que é usual quando a gente se refere a dinheiro, tá bom? Agora vamos falar sobre tipos de frações. Quais são os tipos básicos de frações e suas subdivisões, né? Vamos categorizar cada fração para conseguirmos entender melhor cada tipo. Primeiro, fração própria são aquelas que você consegue representar através de um único desenho. A definição que eu escrevi aqui, ó, lê aqui comigo. Representam partes que, juntas, não formam um inteiro. Ou seja, eu consigo representar através de um desenho só fazendo subdivisões. Eu prefiro que você decore simplesmente assim, ó. Uma fração própria é aquela em que o numerador é menor do que o denominador. Citei alguns exemplos aqui, ó. 6/8, 7/10. Vamos representar 6/8 aqui nesse desenho. Imagina aqui uma pizza que eu dividi em 8 fatias. Dessas 8 fatias, me deu uma baita fome e eu comi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí, comi 6 fatias das 8. 6/8, ok? Eu consegui representar através de um desenho. Coisa que eu não conseguiria se eu estivesse lidando com frações impróprias, porque as frações impróprias, elas representam partes que são mais do que o inteiro. Então eu não ia conseguir representar através de um único desenho. Eu ia precisar de vários desenhos para poder representar essa minha fração. Sabe por quê? Porque aqui acontece de um numerador, o número de cima, ser maior do que o denominador, que fica embaixo. Beleza? Olha para esse exemplo aqui, gente. Olha que legal. Eu comi 20 pedaços de pizza quando fui num rodízio. Eita, tava com fome, hein? Notei que cada pizza era dividida em 8 fatias. Então imagina aí, cada pizza tinha 8 pedaços e desses 8 pedaços eu comi 20. Então fica meio que subentendido, é possível sim, certo? Essa situação, mas aí fica meio que subentendido que eu comi bem mais do que uma pizza, né? Faz sentido? A fração que representa essa situação é essa fração aqui, ó, 20/8. E para representar isso aqui com desenho, vamos imaginar aqui, ó, uma pizza dividida em 8 fatias. Comi as 8. Outra pizza dividida em 8 fatias. Comi as 8. Já tem 16 fatias, né? 8 mais 8 dá 16. E a outra pizza, deixa eu contar aqui. Se eu comesse essa pizza inteira, gente, olha só. 8 fatias, né? Eu teria 8 mais 8 mais 8, que daria 24 pedaços, né? 8 vezes 3. Mas eu não quero comer 24 pedaços, eu quero comer 20. Então, bora contar? Se eu já comi 16. 17, 18, 19, 20. Pronto. Então, digamos que eu comi 2 pizzas inteiras e metade de outra. Eu comi um total de 20 pedaços, então a situação fica assim, ó, 2 pizzas inteiras que eu comi, mais tipo a metade da terceira pizza, né? Então tá aí, ó, 2 pizzas e meia. As frações impróprias, elas têm um tipo especial chamado de frações aparentes. As frações aparentes representam partes que formam exatamente um ou mais inteiros. Como assim? Quando você... nessa situação aqui de cima, se eu tivesse comido 24 pedaços de 8, né? Se eu tivesse comido 24 fatias de pizza, eu teria comido exatamente 3 pizzas, né? Então, isso a gente chama de fração aparente. A fração em que você consegue dividir o número de cima pelo número de baixo. Certo? Ó, tá aqui a leitura, ó. O numerador é divisível pelo denominador. Veja alguns exemplos. 8 meios. 8 sobre 2. 8 dividido para 2 dá 4, não é? 15 quintos. 15 dividido para 5 dá 3. 12 terços. 12 dividido para 3 dá 4. 7 sobre 1. Essa fração não tem leitura especial porque a gente não considera denominador 1. Tá bom? Denominador 1 meio que não faz sentido a gente trabalhar com denominador 1, né? Até porque dividir por 1 não dá nada, né? Ó, 7 dividido para 1 dá o próprio 7. 9 dividido para 1 dá o próprio 9. Então meio que é uma fração que não interessa, não tem dificuldade, né? Você escrever 1 embaixo não é legal. A gente chama esse 1 de denominador invisível. Toda vida que você tiver um número natural, você
quer escrever ele na forma de fração, você escreve um invisível embaixo. Por quê? Porque meio que fica subentendido que todo número natural pode ser escrito na forma de fração, dividindo por 1, né? Ó, 5 dividido para 1 dá o próprio 5, tá entendendo? A gente chama esse 1 aqui de denominador trivial ou denominador invisível. Lembra das frações decimais que eu comentei? Pois é, as frações decimais também são conhecidas, né, em cada categoria como decimais, centesimais, milesimais, meio que indicando qual é o denominador. Uma fração decimal é aquela que tem 10 embaixo, uma centesimal é aquela que tem 100 embaixo, milesimal tem 1000, tá entendendo? Então, meio que, assim, para não quebrar a cabeça com esses nomezinhos, eu prefiro que você decore simplesmente assim, ó. Toda fração decimal é aquela que tem potências de 10 no denominador. O que é uma potência de 10? Você pode decorar como simplesmente sendo um 1 seguido de vários zeros no denominador. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um número bem grandão que começa com 1 e vai contando zeros, ó, tá vendo? Esse número aqui ele é o 10 milhões. Então a gente leria assim, ó, 9.999 décimos de milionésimos. Deixa eu escrever, né? Acho tão legal isso aqui. 9.999, coloca vírgula, décimos de milionésimos, ok? Repara que toda vida que você tiver uma fração decimal, você tem que ler ela na forma tradicional, tá? Você não pode usar avos, não. Você só usa avos quando a fração não for decimal e o denominador for maior do que 10, né? A partir do 11 você tem que ler avos, né? Números mistos. O que são os números mistos? Números mistos são frações impróprias, só que são frações impróprias em que você explicita, em que você deixa claro qual é a quantidade de partes inteiras, tá? Exemplo bem clássico. 3 xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Sabe aquelas receitas de bolo, por exemplo? 3 xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Então você imagina como se fosse assim, ó. 3 e 1 meio, né, ó. 3,5 xícaras, né? Tipo assim. Isso aqui é um número misto, que eu posso escrever assim, 3 e 1 meio, ou 3 e 1 meio, desse jeito aqui, escrevendo a fração bem grandona do lado do 3, ok? Pronto, isso aqui é um número misto. Mas tem como eu transformar um número misto em uma fração imprópria, deixando claro qual é o numerador, né? Tipo, naquela questão lá das fatias de pizza, né? Eu comi 20 fatias de 8, de pizzas de tamanho de 8 fatias. Então, eu comi 2 pizzas e meia, né? Tipo assim. Então, meio que eu posso converter, né? Tipo, 2 pizzas e meia é o mesmo que 20 oitavos, né? É curioso isso aqui, gente. A gente fez o desenho e confirmou que 2,5 é 20 oitavos. Mas como que a gente converte diretamente? Como que a gente transforma isso nisso, né? Vamos aprender já já. Primeiro vamos ver alguns exemplos. 20 oitavos. 20 oitavos, como eu falei, são 2 pizzas e meia. Ou, se você achar melhor, escrever, tipo, do jeito que tava no desenho, assim, ó, 2 pizzas inteiras, aí eu comi 4 de uma terceira, né? Imagina assim, ó, 4 de 8, né? 4 pedaços que eu comi a mais depois de ter comido 2 inteiras, tipo assim. É curioso isso aqui, né? Ó, 1 meio é o mesmo que 4 oitavos, né? Próximo exemplo, 4 2 sétimos. 4 2 sétimos. Para escrever isso aqui na forma de fração imprópria, vamos pensar assim, ó. Eu tenho 4 inteiros. Se eu imaginasse esses 4 inteiros como 4 pizzas inteiras, e cada pizza dividida em 7 pedaços, imagina aí. Cada um desses 4 foi dividido em 7 pedaços. E eu comi os 7. Então, quantos pedaços ao todo eu comi? Vamos pensar? 4 vezes 7 dá 28. Então eu comi 28 pedaços, né? 28 fatias de pizza de 7, tamanho 7. Então aqui, ó, 28 de 7, que dá 4 inteiros. E, né, mais duas fatias de uma outra pizza, né? De uma quinta pizza, digamos assim. Mais 2 sétimos. Pronto. Se eu comi 28 pedaços de pizzas de tamanho 7 e também comi 2 pedaços de pizzas de tamanho 7, então no total eu comi 30, né? 28 com 2 dá 30. Eu comi um total de 30 pedaços. E qual é o tamanho de cada pizza? 7 pedaços. Beleza? É assim que a gente interpreta esse tipo de problema, né? Inclusive aqui, ó, já dei spoiler da nossa próxima aula, né? Como que faz soma de frações, né? De mesmos denominadores.
2, 3 oitavos. Cuidado. Tenta escrever um número pequenininho quando você for escrever desse jeito, tá? Porque senão fica meio confuso, né? Fica tipo 23 oitavos, nada a ver. É 2, 3 oitavos, tá? Fica claro aqui, ó, quando você escreve a fração grandona um em cima do outro, tá? Ó. 2, 3 oitavos, imagina duas pizzas inteiras. São 16 pedaços, né? Como é que eu sei que duas pizzas inteiras são 16 pedaços? Porque eu dividi cada pizza em 8 pedaços. Então esses 2 inteiros significa 16 fatias, mais 3 fatias. Dá quantos total, hein? Bora ver? 16 com 3 dá 19. Então eu comi um total de 19 fatias. Nossa, deu foi fome, gente, agora, ó. Tanto falar de pizza, meu Deus. Conversão. Como que a gente converte número misto para fração imprópria e o contrário, né? Para não complicar, vamos simplesmente memorizar que se eu quero transformar uma fração imprópria para número misto, basta eu fazer a divisão deixando o resto. Por exemplo, 20 oitavos, em vez de eu desenhar, né, as pizzas e contar de um por um, porque eu não simplesmente faço a divisão? 20 dividido para 8. 20 dividido para 8 eu sei que dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Subtrair para mim dá quanto? 20 menos 16 dá 4. O resto da divisão é o que sobra de fatias, tipo da terceira pizza que você come, né? E aqui fica claro que eu comi 2 pizzas. Então, deu 2 inteiras e 4 pedaços. Agora eu te pergunto qual é o tamanho de cada pedaço. Daqui é o tamanho, ó. Lembra que o denominador ele indica qual é o tamanho de cada pizza, qual é o tamanho de cada fração, né? Então, 20 oitavos eu escrevo assim, ó. 2, 4 oitavos. Beleza? Agora, e o contrário? Como que eu transformo um número misto numa fração imprópria? Bem, você pode fazer daquele jeito que eu fiz ali em cima, fazendo soma, ou se você quiser decorar um método mais prático, basta você fazer assim, ó. Pega a parte inteira, né, do número misto, multiplica pelo denominador e soma com o numerador. Desse jeito assim, bem rápido, ó. Esse vezes esse mais esse. Bora ver quanto é que dá? 3 vezes 5, 15. 15 com 1 dá 16, somando, né? Pronto, então dá 16 a resposta, Não, tem que escrever na forma de fração imprópria. E qual é o denominador da fração imprópria? Você só repete, ó. Repete o denominador aqui, ó. Denominador 5. Pronto, só isso. Agora vamos resolver alguns exemplos, alguns exercícios, tá? Sobre esse assunto. Converta para número misto. Pega aqui a fração imprópria e vamos fazer a divisão para transformar ela em número misto. Você lembra como é que faz? Arma assim, ó. 25 dividido para 7. Tabuada do 7 mais próximo de 25 é o 3 vezes. 3 vezes 7 dá 21. Então você vai fazer 25 menos 21 que dá 4. Esse 4 aqui ele vai ficar como numerador da fração do número misto, tá entendendo? Vai ficar assim, ó. 3 inteiros, o numerador 4 e a fração com denominador 7. Desse jeito aqui. Mais um exemplo para ver se você entendeu. 35 sobre 4. Divida 35 por 4. Tabuada do 4 mais próximo de 35 é o 32, que é 8 vezes. 8 vezes 4 dá 32, subtrai dá 3. Pronto. Pega o 8, é a parte inteira. O 3 é o numerador e o 4 é o denominador. Desse jeito aqui, ok? Próximo exemplo. Converta para a fração imprópria. Agora vamos fazer o contrário. Vamos transformar um número misto em fração imprópria. Como que eu faço isso? É só você pegar, ó, a parte inteira, multiplicar embaixo, somar em cima, repetindo de baixo. 3 vezes 7 dá 21, 21 com 4 dá 25. Olha que legal, é a mesma resposta, né? Aqui em cima. E eu faço o quê? Repito o 7 embaixo. Pronto. Gente, olha isso aqui, ó. Como que eu transformo em fração um número que já é inteiro, né? Não tem parte fracionária, é só um número inteiro, simplesmente assim. Quando você tiver um problema em que você precisa transformar um número inteiro em fração, basta você colocar o denominador invisível. Você lembra qual é o denominador invisível? Acabei de falar, hein? 1. Basta você colocar 1. Se você quiser fazer alguma outra fração cuja divisão dá 5, também pode, ó. Tipo, pensa em uma fração cuja divisão dá 5, tipo 20 sobre 4. 20 dividido para 4 dá 5. Pronto, eu transformei em uma fração imprópria. Só que essa fração imprópria aqui é meio que adivinhada, né? Você podia colocar qualquer outra fração no lugar dessa, tipo 25 sobre 5, 30 sobre 6. Deixa eu ver aqui. 30 dividido para 6 dá 5, né? Pronto, já tô dando spoiler da nossa próxima aula, ó. Você repara que tem várias frações diferentes que dão o mesmo resultado à divisão, não é? Pois é.
A gente chama de frações equivalentes. Próximo exemplo. Escreva na forma de fração 900 dias em relação a um mês. Bem, para você descrever na fração, você não pode fazer tipo 900 sobre 1. Não, você tem que imaginar esse um mês na forma de dias. E como a gente sabe, um mês tem 30 dias. Né? Tem mês que tem 31, tem mês que tem 28. Mas aqui o padrão desse tipo de questão é você colocar o mês de 30 dias, tá? 900 sobre 30, essa é a resposta. 900 sobre 30. Próximo exemplo. 900 dias em relação a um ano de 365 dias. Oxi, tá aí a resposta, ó. Só você escrever 900 sobre 365, não tem segredo. Agora, e se eu te pedir 5 meses em relação a uma semana? Você tem que fazer assim. Você tem que converter semanas para meses, o que é mais difícil, né? Então eu recomendo você fazer assim, ó. Converta semana para dias. Uma semana são 7 dias. E um mês são quantos dias? Um mês são 30. Se eu quero 5 meses, eu vou fazer 5 vezes 30. 5 vezes 30 dá 150 dias. Então a minha fração vai ficar assim, ó. 150 dias, que são 5 meses, sobre 7 dias, que é uma semana. Pronto. Essa é a fração. Vamos agora fazer uma pequena revisão. O que são frações? Frações são divisões em que você deixa armado, né, sem precisar dividir. Que você também pode usar elas para representar figuras, né? Leitura, como que você lê uma fração? Do 2 até o 10, você tem que ler na forma ordinal, né, o denominador, sendo que o 2, quando tem 2 embaixo, você fala um meio, uma metade, e quando é 3, você fala um terço, né, a terça parte. Agora, quando você fala de 4 em diante, aí você fala quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Depois do 10, você é obrigado a falar a palavra avos. 1 sobre 11, por exemplo. Você tem que falar 1 onzeavos. Tipos de frações. Tem as frações próprias e as impróprias. As impróprias a gente subcategoriza como aparentes, aquelas que dá divisão exata, e número misto, aquelas que explicita a parte inteira na frente da fração. Dos dois tipos, próprios e impróprios, a gente pode subcategorizar as frações decimais, que são aquelas que tem 10, 100, 1000, 10.000 e etc. nos denominadores. Beleza? Pronto, vamos ficar com isso aqui, gente, tá certo? Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima aula.